2008, a grande crise financeira quebrou o Lehman Brothers, né? Veio toda aquela confusão. Aquela Aí, do mercado imobiliário do dos Estados mercado Unidos? imobiliário. Tá. E aí o mercado afundou, a bolsa de valores aqui, perdeu na época acho que quase 50%, né? Entre as quedas. Foi uma vez lá, assim, o circuit break 3 vezes num dia e tal. E aí as corretoras cobravam muita corretagem, compra e venda na mesa, na época ainda. E aquilo dava muito dinheiro para a corretora, porque cobrava meio na entrada e meio na saída, então era 1%. E eu não queria que os clientes fizessem isso, né? E as corretoras falaram, não, tem que operar, aproveitar a volatilidade, esse negócio de day trade, essas baboseiras aí. Não, cara, o mercado mais volátil é melhor, você ganha dinheiro. E eu falei para os clientes, não, vocês vão ficar tudo na renda fixa. Só que a renda fixa não pagava quase nada, não pagava nem a despesa, né? O rebate, né? E aí a empresa começou a ir mal, tal. Aí eu abri uma boutique de M&A, de fusão de aquisições, aqui em São Paulo. E aí a gente começou a ir bem pra caramba até 2014, foi quando eu fui convidado para ser presidente de uma empresa. Resisti na época, não quis. Aí eu entrei, arrumei toda a empresa, saí em meados de 2016. E aí continuei no M&A, e aí em 2018 que teve esse evento traumático na minha vida, né? Que fizeram uma operação em cima dessa empresa lá. Então, na Lava Jato, qual que é essa história? Como que chegaram nessa empresa e por quê? Na verdade, sim, a gente assessorou essa empresa. Eu fui fui vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, né? Na verdade, eu era do Clube de Golfe de Brasília, fui diretor financeiro, depois virei secretário-geral. E nessa época, um conselheiro da empresa tinha uma empresa que prestava serviço de registro de contratos de financiamento de automóveis, né? A maior empresa que prestava serviço no mercado era a CETIP, né? A CETIP hoje é a B3, né? A CETIP fez a fusão com a Bovespa e virou a B3, mas na época era a CETIP, que era o balcão de títulos privados, né? E a CETIP comprou uma empresa chamada GRV, de gravames. Essa GRV era do dono do Ibope, do Carlos Montenegro. E a CETIP comprou essa empresa, e a outra empresa que fazia isso era desse conselheiro lá do Clube de Golfe. Ela fazia esse mesmo serviço, só existia esse. E aí a CETIP tentou comprar essa empresa. Quando ela tentou comprar essa empresa, esse dono da empresa, o conselheiro, me procurou. Ele era conselheiro do Clube de Golfe e eu era diretor financeiro. Ele sabia que eu era da área, conhecia muito. Ele veio, você não quer me assessorar e tal? Na época eu só acompanhei, eu não tinha muito tempo. Falei, eu vou indicar uma outra empresa aqui em São Paulo e vai te acompanhar. E participei de algumas reuniões. Aí a CETIP decidiu não fazer o negócio com ele, porque surgiu alguns questionamentos ali da operação que ela tinha feito com a empresa do dono do Ibope. E aí ela decidiu não fazer esse tipo de operação. E aí a empresa falou, você vai continuar assessorando, a gente gostou da assessoria, porque quando você faz uma assessoria de M&A, você tira um raio-x da empresa, né? Você descobre coisas que nem o dono da empresa sabe. E aí a gente continuou assessorando, aí surgiu uma outra tentativa de aquisição de uma empresa do Rio de Janeiro, aí nessa a gente assessorou e tal, e continuamos ali, não deu certo, continuamos levando. Aí, em 2013 para 2014, ele falou assim, quer fazer uma auditoria na minha empresa e tal? Eu falei, não é o negócio da boutique e tal, como eu tenho uma outra empresa de treinamento, eu falei, não, eu posso fazer uma auditoria pela minha outra empresa. Eu fiz uma auditoria, no laudo da auditoria eu disse, né, a cartilha de tudo que a gente tem que fazer. Tem que profissionalizar a empresa, fazer a governança corporativa, compliance, código de ética, código de conduta, fiz tudo que ele tinha que fazer. E falei, eu te ajudo nesse processo, se você quiser, eu te indico as empresas, né, que faz contratação de executivos, a empresa que faz a governança corporativa, e assim fiz. Quem fez a governança corporativa dele foi o BMA, que é o maior escritório especializado em fusões e aquisições no Brasil, né, que assessora o Jorge Paulo Lema, né, em todas as aquisições da Ambev, foi ele que fez, né? E aí essa BMA fez a governança corporativa da empresa, um novo estatuto, com tudo bonitinho. Contratei a Michael Page para fazer a contratação de executivos. A Michael Page é a maior, né, recrutadora de executivos do mundo, né? Então, assim, peguei só a nata para ele contratar e fazer. Só que aí nesse meio tempo ele falou assim, eu quero que você seja o presidente da empresa. Tem que ser você e tal. Eu resisti, porque eu já tinha a minha boutique de M&A, dava aula no IBMEC, fui professor do IBMEC por 10 anos, estava na Confederação Brasileira de Golfe, né? Eu era vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe. Então, assim, minha vida era muito corrida, né? Eu não tinha uma parte da minha empresa de investimentos ainda, que eu passei para uma outra empresa, mas eu ainda monitorava alguns clientes. Então, eu tinha uma vida muito corrida.
Aí ele insistiu tanto, falou assim, ó, fala o seguinte, você pode continuar tocando suas empresas, né? Você vai ser o presidente, você vai escolher a diretoria, você não precisa bater ponto, não precisa vir todo dia na empresa, mas você que vai mandar na empresa, você que vai coordenar. Aí eu topei, falei, não, tudo bem, com essa carta branca. Falei, usei os mesmos parâmetros da Michael Page que eu ia usar para contratar o outro presidente para me contratar. Coloquei tudo que a gente acordou na governança da empresa, ou seja, quem manda a empresa sou eu, sou o presidente, né? Na estrutura de governança, apesar, quando ela é bem feitinha, você pode até ser o dono da empresa, mas você não manda nela, né? Quem manda é o presidente da empresa, é o executivo principal, né? E aí assumi a empresa em janeiro de 2015. Quando eu assumi a empresa em janeiro de 2015, como eu tinha feito a auditoria da empresa, eu sabia algumas coisas suspeitas. Aí o que eu fiz? Eu assumi em janeiro, no dia 10 de janeiro eu notifiquei um contrato de SCP, que é a Sociedade de Encontros de Participação, que era pago R$1 milhão para esse contrato por mês e não tinha contrapartida ali, né? E aí eu cortei, notifiquei que ia cortar com mais 10 dias da notificação ia cortar, e assim fiz. Dia 20 de janeiro eu cortei, parei de pagar os caras e procurei o Estado. Esse caso foi no Estado do Mato Grosso. E aí eu procurei o Estado, falei, ó, tá acontecendo isso aqui, eu quero devolver o dinheiro pro Estado, né? Expliquei a lógica matemática, eu sou bom nisso, né? Falei, ó, que a concessão, quando a empresa ganhou, era 90% para a empresa e 10% para o Estado. Já era alguma coisa estranha. Quando eu fiz as continhas, esse 1 milhão aqui era como se fosse os outros 40, entendeu? Então, em vez de ser meio a meio, eles fizeram 90 a 10, e esses 40 que faltava para completar os 50, ficava com esse contrato. Propina, né, na cara. E aí, isso que eu cortei, fui lá, sentei com o Estado, falei, ó, vou devolver, expliquei, falei, vou devolver. E aí procurei o presidente do Detran, aí eu fui com o chefe da Casa Civil, ele me mandou procurar o presidente do Detran, que era novo também, era até um delegado de polícia aqui de São Paulo até, que era o presidente do Detran lá no Mato Grosso. E aí eu fui lá, fiz um termo aditivo, devolvi pro Estado. Fui pro Estado e continuei tocando a vida. Recebi 2 ameaças de morte, né? Okay. Meus 2 carros até hoje são blindados, né? O meu da minha esposa, desde essa época. Você imagina, o cara lá no Mato Grosso recebe 1 milhão por mês, você vai lá e corta. Pois é. O cara não vai ficar feliz. Não vai ficar muito feliz com você, né? E eles já tinham me ameaçado, um por mensagem que mandava para um outro diretor, né? O cara ia me pegar, e o cara fez essa ameaça num ambiente formal da justiça, escrevendo de justiça na frente, assim. Eu não fui, mandei um preposto da empresa, o advogado, de uma audiência, pasmem, eles entraram na justiça para pegar esse 1 milhão de volta. Cara... tamanho da cara de pau. E eles ganharam na primeira instância e na segunda instância dentro do Estado. Eles só perderam quando chegou na STJ em Brasília, que eu consegui derrubar. E aí, numa dessas audiências que foi em Brasília, aí o cara falou, ó, avisa o Cobor, nós vamos vir aqui buscar ele. Falou isso na frente da escrevendo na justiça, cara. Aí, obviamente, estava no uniforme, meu advogado já fez uma notícia crime, que eu fui ameaçado. E essas duas, a primeira de ameaça foi protocolada no Ministério Público do Estado do Mato Grosso e a segunda na Polícia Civil do Distrito Federal. Tinha essas notícias, eu passei a andar de carro blindado. Em junho de 2016, saí da empresa. Eu estava quase fazendo um negócio com a Bovespa, né, na época, mas aí a Bovespa entrou nesse processo de fusão com a CETIP, que virou a B3, e eles acabaram saindo do processo e o negócio não saiu. Toda a empresa me enchendo o saco lá para almoçar com o senador, almoçar com o deputado, eu nunca aceitei. Fiquei puto lá com esse tipo de assédio e saí da empresa. Junho de 2016. Fevereiro de 2018, sai uma primeira fase de uma operação do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Nessa primeira fase, eles tinham quebrado o sigilo bancário de 59 pessoas. E eles tinham pedido prisão e busca e apreensão em 57. Né? Então, as únicas 2 dessas 59 que eles tinham pedido era a minha e a do advogado que eu contratei quando os caras pediram a propina de volta na justiça. Aí, obviamente, eu olhei o processo e falei, eu até brinco, né? Qualquer detetive fez um curso particular pela internet ia descobrir que eu fui o cara que devolvi o dinheiro pro Estado, né? Quem roubou foi os outros. Até porque a operação era até dezembro de 2014. Como eu virei presidente de janeiro de 2015, não tinha nada comigo mesmo, né? Só que aí começou a sair só o meu nome na imprensa do Mato Grosso. E nessa época eu dava muita entrevista pra Globo. Né? Quase toda semana eu tava na Globo. Aí eu pensei assim, acho que como eu tenho essa visibilidade nacional, a imprensa tá pegando meu nome pra ter audiência, né? E aí, mesmo assim, eu mandei o advogado pro Mato Grosso. Falei, ó, Delinho, vai lá e fala pros caras que meu nome tá saindo na imprensa e tal, eu não tenho nada com isso. Essa primeira fase, inclusive, eu nem fui atingido, mas eu quero prestar esclarecimentos, né? Porque eles quebraram o sigilo bancário, eu quero prestar esclarecimentos no Ministério Público. E aí o Ministério Público falou pra ele, ó, a gente não quer ouvir ele não.
né? Só se ele tiver alguma coisa importante para falar. Aí meu advogado voltou.